Olá e bem-vindos à nossa análise. Nos últimos anos, acho que é impossível não reparar. Há cada vez mais carros de marcas chinesas a circular na Europa, concorda? Sem dúvida. É uma mudança bastante visível nas nossas estradas, sim. Uma coisa que, se calhar, há 10 anos parecia quase ficção científica. Exatamente. E nota-se especialmente no mundo dos elétricos, onde a China não só entrou, como, bem, parece que assumiu mesmo a liderança global de produção. É verdade. Hoje, o nosso objetivo é tentar perceber como é que esta ofensiva está a redesenhar o mapa automóvel em mercados-chave. Falamos de Alemanha, França, Espanha, Portugal, Itália. Vamos basear-nos num conjunto de fontes sobre o chamado domínio chinês de carros elétricos na Europa. Olha, é um tema fascinante porque mexe com muitas coisas. Indústrias estabelecidas, hábitos de consumo e até, como vamos ver, com a identidade de algumas marcas com muita história. Exatamente, e esse para mim é um ponto particularmente interessante e que as fontes destacam bem. Vamos falar de marcas como a AMG ou a Polestar, nomes com uma ressonância muito europeia, certo? Sim, sim, claro. Mas que na verdade hoje são controladas por grupos empresariais chineses gigantes. Ok, então, vamos lá tentar desembrulhar isto. Por onde é que começamos? Bem, se calhar o melhor é ir ao início. É assim, esta liderança chinesa não aconteceu por acaso, não é? Resulta de uma aposta estratégica muito, muito forte do governo chinês na mobilidade elétrica. E já vem de há bastante tempo. Uma aposta de longo prazo, então. Sim, estamos a falar de investimento maciço, subsídios, uma visão muito clara do que queriam alcançar. E quais foram os resultados concretos dessa aposta? O que é que isso lhes deu? Bem, deu-lhes várias coisas e muito significativas. Primeiro, o domínio na produção de baterias, que são, no fundo, o coração e também o custo principal de um carro elétrico. Certo, a peça-chave. Exato. Segundo, uma capacidade de inovação e desenvolvimento rapidíssima. Eles conseguem lançar modelos novos e tecnologias a um ritmo que é francamente impressionante. E terceiro, e talvez o mais disruptivo para o mercado europeu, preços extremamente competitivos. Hum. O que é realmente espantoso aqui, e as fontes sublinham isto, é a escala e a velocidade. A rapidez com que eles construíram esta supremacia industrial e tecnológica num setor tão complexo como o automóvel. Pois, e essa capacidade toda traduz-se no que vemos agora, a chegada de marcas completamente novas à Europa. Já nos vamos habituando a ouvir nomes como BYD, NIO, Xpeng, vemos stands a abrir, publicidade. Correto. Mas aqui entra a parte que referiu há pouco e que mostra uma estratégia, diria, mais sofisticada. Não se trata apenas de lançar marcas novas, por mais fortes que sejam. Uhum. O que estamos a ver é uma abordagem dupla. Por um lado, sim, introduzem estas novas insígnias. Por outro, e este é crucial, adquirem e revitalizam marcas europeias que já existiam. Marcas com história, com reconhecimento. Quer dizer, em vez de começarem do zero, em termos de imagem, pegam em algo que já está na cabeça do consumidor europeu. É isso. Exatamente. É uma forma inteligente de acelerar a aceitação e talvez de contornar alguma desconfiança inicial que pudesse haver. As fontes dão exemplos muito claros disto. Como a AMG, por exemplo. O caso da MG é paradigmático, sim. É uma marca britânica clássica com um passado riquíssimo, especialmente nos desportivos acessíveis, e que hoje pertence integralmente ao grupo SAIC, um dos maiores conglomerados automóveis estatais da China. E a Polestar? Eu continuo a associar muito à Suécia, à performance, talvez um bocadinho à sombra da Volvo. E tem razão nessa associação histórica. A Polestar começou como uma divisão de performance da Volvo, mas hoje, enquanto marca independente e focada em elétricos premium, é detida maioritariamente pelo grupo chinês Geely. Ah, ok. E, curiosamente, a Geely é também a dona da própria Volvo Cars. Portanto, há aqui uma teia de participações interessante. Portanto, a coisa não é só made in China, é quase remade in Europe, powered by China. Parece-me uma estratégia bastante astuta usar este legado europeu. É precisamente isso. Permite-lhes alavancar a reputação, a familiaridade, até um certo carisma que estas marcas europeias têm para introduzir a sua tecnologia elétrica e a sua capacidade de produção em massa. Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que é uma forma muito inteligente de penetrar no mercado maduro e, sejamos honestos, exigente como o europeu. Quase como usar um cavalo de Troia com uma marca conhecida. Fascinante, sem dúvida. Então, vamos lá ver como é que esta estratégia se desenrola nos diferentes países. Começando pelo gigante, a Alemanha, o coração da indústria automóvel europeia, não é? Pátria da Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz.
Imagino que aí a resistência seja maior, ou pelo menos o orgulho nacional fale mais alto. Sim, sem dúvida que existe um forte orgulho industrial na Alemanha e uma lealdade histórica às marcas nacionais. Contudo, a realidade no terreno, segundo as fontes, é que mesmo neste bastião, as marcas chinesas estão a conseguir furar. A sério? Mesmo lá? Sim, a BYD e a NIO, por exemplo, já não são nomes desconhecidos. Estão a abrir showrooms bastante imponentes em locais de prestígio nas grandes cidades e estão a competir de forma agressiva em características que os alemães valorizam muito. Autonomia real, tecnologia a bordo, a qualidade de construção que se percebe. Mas como é que reage o consumidor alemão? Cede ao preço ou mantém-se fiel às suas marcas, às marcas da casa? Olha, é uma dinâmica complexa. Por um lado, nota-se algum ceticismo inicial, ligado talvez a esse orgulho e a uma percepção se calhar tradicional de que a qualidade superior é alemã. Mas por outro lado, entram em jogo fatores muito pragmáticos. O dinheiro? Exatamente. Os preços dos modelos chineses são, regra geral, bastante mais baixos que os equivalentes europeus. E depois os generosos incentivos do governo alemão para a compra de veículos elétricos, embora possam variar, tornam a proposta ainda mais tentadora. Ou seja, a carteira pode acabar por falar mais alto que o patriotismo industrial? Isso levanta uma questão importante, que as fontes deixam em aberto. Até que ponto é que o pragmatismo económico, a procura constante por valor pelo dinheiro, consegue superar esse nacionalismo industrial alemão mais tradicional? Os sinais de mudança estão lá, são visíveis, mas a batalha ainda não está ganha. É um teste interessante à mentalidade do consumidor alemão. Ok, percebo. Se na Alemanha a questão é essa luta entre pragmatismo e orgulho, como é em França? Eu sei que França já tinha uma adoção de elétricos relativamente avançada, mesmo antes desta vaga chinesa. Isso facilitou-lhes as coisas. Parece que sim. O mercado francês já estava mais familiarizado com a ideia do carro elétrico, talvez com menos receio da tecnologia, e isso criou um terreno mais fértil, digamos. Um exemplo flagrante do sucesso chinês em França é, novamente, a AMG. A EMG, outra vez. Mas o que é que explica o sucesso deles especificamente em França? Segundo as análises, é uma combinação que funciona bem por lá. Um design que agrada a muitos consumidores franceses moderno, mas sem ser demasiado radical e, claro, preços muito, muito competitivos. Especialmente em segmentos populares como os SUVs compactos. Uhum. E o que é notável, e talvez reflita uma perspectiva mais pragmática ou menos ligada à história automóvel, é que para muitos compradores franceses, a origem do capital da marca, a ex-britânica, agora chinesa, para ser uma questão secundária. O foco está mesmo no produto, o que é que oferece e quanto custa. Interessante essa diferença de atitude. E se formos mais para sul, para Espanha, como está a situação lá? Em Espanha, o cenário tem outras particularidades. A infraestrutura de carregamento público, por exemplo, embora esteja a crescer, ainda é vista como um desafio maior do que em França ou na Alemanha. Sim, ouve-se falar disso. No entanto, mesmo com esta condicionante, as fontes indicam que os carros elétricos de origem chinesa estão a despertar um interesse considerável. E qual é o principal chamariz em Espanha? O que é que atrai os espanhóis? Parece ser particularmente forte junto das famílias. Marcas como a MG e outras que estão a chegar apostam muito em modelos familiares, SUVs, crossovers, a preços que ficam significativamente abaixo de concorrentes diretos como a Tesla, ou mesmo de modelos elétricos de marcas europeias generalistas como a Volkswagen ou a Peugeot. Ah, ok. Para muitas famílias espanholas que talvez vissem o carro elétrico como algo financeiramente inacessível, estes modelos chineses aparecem como uma porta de entrada viável para a mobilidade elétrica. Tornam a transição possível para mais gente. Faz todo o sentido. E em Portugal? Aqui, a sensação que eu tenho é que a EMG explodiu completamente. Vemo-los por todo o lado. É mesmo assim. É exatamente essa a descrição que as fontes usam. Um fenómeno de vendas. A MG conseguiu uma penetração rapidíssima no mercado português nos últimos anos. Mas aqui é onde fica mesmo interessante. Porque apesar deste sucesso comercial, que é óbvio, Sim. persistem muitas dúvidas e muitas conversas entre os consumidores portugueses. Que tipo de dúvidas, por exemplo? Rede de assistência pós-venda. Há aquele receio, não é? O que é que acontece se alguma coisa variar? Haverá peças. O serviço vai ser bom. Pois, a questão da assistência é crucial, mas apesar disso, as pessoas compram. O preço é assim tão decisivo? Consegue superar essas dúvidas? Parece que sim. Parece ser o fator que pesa mais. O preço muito agressivo, combinado com autonomias elétricas que, na prática, já satisfazem as necessidades diárias da maioria das pessoas, acabam muitas vezes por levar a melhor sobre essas reservas.
É um equilíbrio constante entre a cautela e a atração que é inegável pelo valor oferecido. O consumidor pondera o risco face à poupança imediata. Percebo. E não podemos esquecer outro indicador importante em Portugal, a crescente presença de marcas como a Polestar. A Polestar já joga num campeonato diferente, mais premium. Sim, é outra gama. Exato. E o facto de estar a ganhar visibilidade e vendas sugere que não é só o comprador que procura o mais barato, que está a olhar para estas opções. Mesmo consumidores que tradicionalmente eram fiéis a marcas europeias estabelecidas e com maior poder de compra, estão agora a considerar ativamente alternativas que, pronto, embora tenham uma identidade visual distinta e raízes suecas, são controladas por capital chinês. Isto para mim indica uma mudança de mentalidade mais profunda. Hum, faz sentido. E por fim, Itália. Um país com uma paixão automóvel quase religiosa, não é? Ferrari, Fiat, Alfa Romeo, carros com alma, como se costuma dizer. Como é que as marcas chinesas, que muitas vezes são vistas como mais funcionais ou tecnológicas, se encaixam neste contexto tão passional? É um contraste fascinante, sem dúvida. Itália vive e respira desenho automóvel, história, performance, com emoção. Mas apesar desta cultura frutíssima e do apego quase emocional às marcas nacionais, a realidade, segundo as fontes, é que os construtores chineses estão também aqui a ganhar terreno. Mas como? Não parece um mercado mais óbvio para eles entrarem assim? A estratégia é pragmática e persistente. Estão a abrir concessionários modernos, bem localizados. Estão a investir em marketing e, crucialmente, estão a apresentar modelos com design cada vez mais apurado e uma qualidade percebida que melhora a cada nova geração. Portanto, estão a melhorar o produto. Exatamente. Talvez não consigam competir no mesmo terreno da paixão de uma Alfa Romeo, mas estão a desafiar os símbolos nacionais no seu próprio território com argumentos mais racionais. Tecnologia, muito equipamento, digitalização avançada. E, claro, o fator preço continua a ser relevante. É um desafio direto à indústria estabelecida, mesmo no mercado com uma identidade cultural tão forte como o italiano. Olhando agora para trás, para este panorama todo que traçamos, parece que estamos mesmo a assistir a uma reconfiguração profunda do mercado automóvel europeu? Não se trata apenas de exportar carros mais baratos. É uma abordagem muito integrada, que combina domínio tecnológico em áreas-chave como as baterias, produção em escala massiva, o investimento financeiro robusto e um marketing cada vez mais sofisticado e adaptado a cada mercado europeu. E os exemplos da AMG e da Polestar que discutimos são mesmo a cara desta mudança, não são? Marcas com história europeia, que muitos de nós ainda associamos à Inglaterra ou à Suécia, mas que foram, resgatadas, modernizadas e focadas no futuro elétrico sob gestão e capital chinês. Então, o que é que tudo isto significa, no fundo? Qual é a grande conclusão que podemos tirar disto? Bem, significa que a influência chinesa na indústria automóvel europeia já não se limita àquelas marcas novas e desconhecidas que tentam ganhar o seu espaço. Essa influência estende-se agora à própria gestão e ao futuro de nomes que fazem parte do nosso imaginário coletivo europeu há gerações. É uma penetração que, por usar estas marcas conhecidas, é talvez mais subtil, mas nem por isso menos eficaz. Está a redefinir quem são os jogadores principais no tabuleiro da mobilidade elétrica na Europa. Ok, resumindo então a nossa exploração das fontes. A entrada chinesa no mercado elétrico europeu é um processo complexo, muito estratégico e com múltiplas facetas. Não é só despejar produtos baratos. É também adquirir de forma inteligente marcas europeias com história, adaptá-las ao futuro elétrico e, em muitos casos, alcançar um sucesso de vendas notável com elas. Exatamente. E isto leva-nos a uma reflexão final, que emerge com bastante força das fontes que analisamos. A grande questão que paira sobre a indústria automóvel europeia nos próximos anos é esta. Será que o pico histórico, a lealdade, a percepção de qualidade associada às marcas tradicionais europeias, sejam elas alemãs, francesas, italianas, suecas, vai ser suficiente para travar a proposta de valor cada vez mais forte das alternativas, muitas delas controladas por capital chinês? Uma proposta de valor que combina preço, tecnologia cada vez mais avançada e, crucialmente, disponibilidade de produto, que tem sido um problema para alguns fabricantes europeus ultimamente, não é? Precisamente, a trajetória atual, se olharmos para o crescimento destas marcas em mercados tão diferentes como os que vimos, sugere que a probabilidade de um domínio chinês significativo, ou pelo menos uma presença muito forte nas estradas elétricas da Europa, é cada vez maior.
É um cenário que, se calhar há poucos anos, pareceria improvável, mas que as fontes indicam ser agora uma possibilidade muito real. A questão agora é como é que a indústria e os consumidores europeus vão responder a este desafio, que é monumental.